Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem não me conhece, meu nome é Alessandra. Vamos dar sequência ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos fazer, a sequência vai ser no capítulo 11 do livro de Apocalipse, certo? Eu peço a vocês que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, e que vocês possam acompanhar esses estudos, porque eu acredito que esse estudo ele dará uma direção muito grande para aqueles que não conseguiam compreender os acontecimentos do livro de Apocalipse, tá bom? Desde já eu agradeço vocês e vamos dar sequência ao capítulo 11, certo? Eu falei no capítulo 10, no finalzinho, no versículo 11 do capítulo 10, que era necessário que João profetizasse ainda a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o que vai dar sequência aqui no capítulo 11 agora? Aquilo que estava sendo profetizado, ou as profecias que mostravam aquilo que viria a acontecer com povos, nações, línguas e reis, os reis da terra, né? A gente vai dar sequência agora, e a gente vai falar agora, olha, existe uma sequência no livro de Apocalipse, eu estou mostrando isso para vocês, certo? Mas eu não sei se vocês já assistiram o filme, que está ali mostrando uma história para nós, está seguindo a história, e de repente a história para voltar para trás e mostrar alguma coisa que aconteceu no passado, para que as pessoas venham entender que aquilo que aconteceu naquele passado que está sendo mostrado, ele tem ligação com aquilo que vai vir para frente no filme. Então, parou de mostrar a sequência, volta para trás para mostrar algo que era importante e que já tinha acontecido, que precisava ser mostrado. Aqui vai acontecer a mesma coisa, certo? Quando a gente vai pro capítulo 8 dos 7 selos, o que acontece? O silêncio por meia hora no céu, certo? No capítulo 8, no 7º selo. Quando abre o 7º selo, existe meia hora de silêncio no céu. E eu falei que aquela meia hora de silêncio no céu provavelmente seria justamente o tempo em que a terra se organizaria para que o reino do anticristo começasse, o acordo de paz, a ordem para reconstruir o terceiro templo. Então existe algo que iria acontecer naquela meia hora e depois começariam de novo outras catástrofes, que são justamente as trombetas, a primeira trombeta, a segunda trombeta e a sequência que eu fui lendo para vocês. Mas nessa sequência também, onde estavam acontecendo catástrofes, ali, desde a meia hora de silêncio no céu, entrando nos primeiros 3 anos de meio da grande tribulação, também estava acontecendo algo em Israel e em Jerusalém. Então a gente vai voltar de novo para o comecinho dos 3 anos e meio da grande tribulação. E aqui vai mostrar para nós o que estava acontecendo naquele período na nação de Israel, o que estava sendo feito para povos, nações e línguas, gente. Vamos prestar atenção, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 11, versículo 1 do livro de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que nele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário, e não a messa, porque ela foi dada a gentis, e estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Então aqui está dizendo para nós o quê? A descrição do terceiro templo. Tem pessoas que discordam. Mas como a gente pode entender isso aqui? Quando a gente vai para o livro de... deixa eu só achar aqui, gente, só um minutinho. Capítulo 11. Aqui, achei. Quando a gente vai para o livro de Ezequiel, no capítulo 40, certo? Tem um pouquinho de paciência comigo, gente. Eu tenho que ir para as minhas anotações, porque eu não tenho como gravar todos os versículos e capítulos, né, gente? Livro, não tenho como. Então, Ezequiel 40 fala a descrição de quando Ezequiel estava vendo o templo, a reconstrução do segundo templo. Lembra-se que ele estava na Babilônia, o primeiro templo tinha sido destruído, o segundo templo não existia, e ele foi mostrado para ele em visão o segundo templo. Foi mostrado para ele e foi justamente dito. Tinha um anjo com um caniço de medir também, foi dito: mede o santuário. Então, se você for ler o Ezequiel 40, você vai ver que quando o segundo templo ia ser construído, foi falado para que ele medisse o segundo templo, foi mostrada a visão para ele. A mesma coisa acontece aqui. O terceiro templo será reconstruído. Então está dizendo que se meça aqui o santuário e o templo. Então é a reconstrução. Só que é interessante que diz para não medir o átrio exterior,
Por quê? Porque ele será pisado pelos gentis. Eles calcarão os pés por 42 meses, os seus pés na Terra Santa. Então está dizendo para nós aqui que existirá um acordo de paz e que dentro do templo, Israel ou Jerusalém ou o povo judeu estará exercendo o judaísmo de forma completa, mas no átrio exterior, ou seja, do lado de fora, existirá gentis, ou seja, existirá outros tipos de adoração, outros tipos de coisa acontecendo nesses primeiros 3 anos e meio ou 42 meses da grande tribulação. Então isso nos mostra o que? A divisão da terra de Israel, o acordo que faz com que outros povos tenham também direito à terra de Israel, certo? Então as religiões que no acordo vão estar também tendo o direito de exercer o seu poder ali dentro, certo? Israel será dividida. Vamos continuar. As 2 testemunhas mártires. A gente sabe que as 2 testemunhas também começam a exercer o seu trabalho, né? De darem o testemunho que tem que dar, também no começo dos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Então vocês estão vendo que aqui está contando para nós o que estava acontecendo em Israel, na cidade de Jerusalém, na sequência, quando se inicia os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que é lá quando abre o 7º selo, certo? Vamos continuar. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, certo? São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Isso está escrito lá também, se eu não me engano, Ezequiel. Eu não anotei o capítulo, porque eu falo disso no vídeo Quem são as 2 testemunhas. Eu explico exatamente quem são as 2 testemunhas na minha visão, biblicamente falando, mostrando várias passagens. E eu vou colocar aqui no card, na descrição do vídeo, para que você que não assistiu, assista. Ali eu explico exatamente quem são as 2 testemunhas. Aqui eu só vou passar algumas informações, certo? Então vamos lá. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então você vê que eles descem com uma autoridade de Deus neste período e ninguém pode tocar, porque até fogo da sua boca sai. Então ninguém pode tocar as 2 testemunhas enquanto elas estiverem exercendo a autoridade de Deus para darem o testemunho que tem que dar, pregarem ou falarem o que tem que falar nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação dentro de Jerusalém e para o povo de Israel. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Gente, quem fechou os céus? É uma descrição interessante que a gente vê que Elias, no capítulo 1 de Reis, 1 Reis 17, do 1 ao 7, ele teve a autoridade dada por Deus de fechar os céus. E quanto tempo os céus ficaram fechados? Lá em 1 Reis 17, do 1 ao 7, fala quando Elias ele recebe a autoridade de Deus e ora, e a chuva não vem para Israel e para Jerusalém durante um tempo. E qual é o tempo? Quando a gente vai para Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, fala para nós exatamente quanto tempo que os céus ficaram fechados quando Elias profetizou. 3 anos e meio. Então, por 3 anos e meio, não choveu em Israel e nem em Jerusalém. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Por 3 anos e meio, as 2 testemunhas vão profetizar e não vai chover em Israel e nem em Jerusalém. Então, para mim, na minha visão, uma das 2 testemunhas é Elias. Por isso é citado esta passagem aqui. Vamos continuar. Continuando. Durante os dias que profetizarem. Ainda está no versículo 6, tá? Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes eles quiserem. Então é interessante mostrar para nós aqui as águas também virando sangue e flagelos acontecendo, certo? É interessante nós olharmos que quem foi que fez com que a água se transformasse em sangue pela autoridade de Deus nesta terra e caísse vários flagelos na terra do Egito. A gente sabe que Moisés, ele teve essa autoridade, certo? Ele foi dado a ele essa autoridade e desceu sobre a terra do Egito as pragas.
E a primeira delas foi a água se tornando em sangue. Aí vocês vão dizer para mim, mas Moisés morreu. Elias, tudo bem, porque Elias foi arrebatado aos céus, foi levado aos céus sem morrer. E já Moisés, não, Moisés morreu. Como é que pode ser Moisés? Como é que Moisés pode voltar? A Bíblia fala que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então seria a reencarnação, mas espera aí. Vamos com calma. O que é uma reencarnação? Reencarnação é quando uma pessoa nasce de novo de um pai e de uma mãe no corpo de uma mulher, como um nenenzinho, e cresce, certo? Moisés morreu, de fato. Lá em Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 5 e 6, Deuteronômio 34, 5 e 6, fala que Moisés morreu e o próprio Deus o sepultou. E ninguém sabe até o dia de hoje, é citado no dia que estavam escrevendo lá, aonde estava a sepultura de Moisés. Então, vocês já viram alguém ser sepultado pelo próprio Deus? Além de Moisés? Eu conheço a palavra em todo lugar da Bíblia. Nenhuma pessoa foi sepultada por Deus, a não ser Moisés. Isso já é um ponto interessante. Aí a gente continua. Deus o sepultou. E quando a gente vai para Judas, no capítulo 1, no versículo 9, diz que o anjo Gabriel pelejou com o Satanás, o anjo Miguel, Gabriel, agora me esqueci o nome do anjo, gente, que o anjo pelejou com o diabo pelo corpo de Moisés. O que o diabo queria com o corpo de Moisés? Primeiro que ninguém sabia onde ele tinha sido sepultado. Ninguém, homem, né? Isso significa que provavelmente o corpo não ficou lá. Que ele está dizendo para nós que o diabo foi pelejar e que o anjo teve que vir para pelejar com o diabo para tomar o corpo de Moisés da mão do diabo. O que o diabo queria com o corpo de Moisés? Se vocês me mostrarem em algum outro lugar da palavra de Deus, qualquer profeta, por mais poderoso que tenha sido, servo de Deus, homem ou mulher, que serviu a Deus no passado, seja apóstolo, seja profeta, em que o diabo veio pelejar pelo corpo dele, eu não conheço, a não ser Moisés. O que é que o diabo queria com o corpo de Moisés? E o anjo foi lá, tomou o corpo de Moisés na mão do diabo e levou para o céu. Para que eles precisavam do corpo de Moisés? Se a Bíblia diz que a gente morre e do pó a gente vem e para o pó a gente volta. O que eu entendo é que Moisés, sim, ele morreu, só que o corpo dele foi levado ao céu. Para quê? Porque ele precisaria voltar para o corpo dele, e isso não é reencarnação, porque não foi feita uma carne novamente, a carne do corpo dele era a mesma, ele simplesmente seria ressuscitado. Quantos ressuscitaram na época do Senhor Jesus? Porque se fosse reencarnação, ressuscitar no seu próprio corpo, a gente sabe que Lázaro ressuscitou, e já estava fedendo, já estava podre, e o filho da viúva de Naim ressuscitou, Jesus fez ele ressuscitar. Quantos mais ressuscitaram na palavra de Deus? Voltaram para o seu próprio corpo. A menina, a Talita, né? Também estava morta e ressuscitou. Por que Moisés não poderia ressuscitar no seu próprio corpo por um propósito que Deus teria no futuro? É algo a se pensar. Por que é que o diabo queria o corpo de Moisés? Por que Deus sepultou Moisés? Reflitam. E quando eu falo das duas testemunhas, eu dou outras coisas biblicamente falando que me fazem compreender que sim, Elias e Moisés podem ser as duas testemunhas, certo? Vamos continuar, gente, senão esse vídeo vai ficar enorme. Quando tiverem então concluído, versículo 7, o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e as matará. A besta que surge do abismo. Aqui está falando da besta que surge do abismo. É o anticristo? Não, é a besta que surge do abismo. E quem é a besta que surge do abismo? É a imagem da besta, ou é a imagem do anticristo, ou é aquele que vai deter a autoridade de matar. Quando a gente vai para o capítulo 13, está escrito isso. Quando chegar lá eu vou explicar com mais detalhes. Então, esta besta que vem para matar é a imagem da besta. Provavelmente aquela que vai ser colocada dentro do templo para ser adorada, a imagem da besta, a imagem do anticristo. Eu no espelho sou eu e a minha imagem. Nós somos a mesma coisa, representamos a mesma coisa. A imagem da besta representa o anticristo, certo? Aí é algo a se pensar que, para mim, esta imagem da besta é esta
besta que surge do abismo, certo? Eu falo disso no vídeo de Nimrod, né, gente? Já falei isso outras vezes. Vamos continuar. O seu cadáver, aí ele pelejará contra elas e os vencerá e os matará. Eu já ouvi falar, pessoas falando que as duas testemunhas seriam o anjo Miguel e Gabriel. Gente, mas eles vão morrer, anjo não morre. Anjo não morre. Tem que ser pessoas, seres vivos. Se Elias nunca morreu, ele vai morrer aqui. Se Moisés ressuscitou para o corpo para voltar para a terra, ele vai morrer aqui de novo. Ai, mas morrer 2 vezes, não é uma só vez que a pessoa morre? Então, o filho da viúva de Naim não pode morrer mais, não podia morrer mais, tinha que ficar vivo para sempre, porque ele ressuscitou, certo? Lázaro também não podia morrer mais, porque ele já tinha ressuscitado, então não podia morrer mais. Gente, prestem atenção, analisem, pensem, nós temos que pensar. Deus nos dá a sabedoria do Espírito Santo para que a gente venha ler a palavra, deixar o Espírito Santo nos dar direção e pensar. Vamos continuar. O seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Eu já ouvi falar que essa cidade aqui não seria Jerusalém. Mas, gente, onde o Senhor foi crucificado? Onde o Senhor deles foi crucificado? O nosso Senhor, o Senhor deles foi crucificado? Em Jerusalém, certo? Então, esta grande cidade, ela é Jerusalém. Mas por que ela está sendo espiritualmente chamada de Sodoma e Egito? Porque Sodoma e Egito, as duas sofreram de Deus por causa das situações, né, que viveram pragas. Sodoma foi destruída, né? Deus lançou sobre eles a praga da destruição e Sodoma foi destruída. E o Egito sofreu a praga, as 10 pragas do Egito, e também foi destruído. Por que eles sofreram pragas e foram destruídos e são citados aqui? Porque Jerusalém também, assim como Sodoma e Egito, tiveram de Deus um juízo, certo? Sofreram pragas por causa daquilo que exerciam naquele momento. Jerusalém também sofrerá o juízo de Deus, por causa daquilo que estará concordando e exercendo como função naquele momento. Eu vou falar disso mais lá para frente, mais detalhadamente, certo? Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, eles estavam profetizando também, né? A povos, línguas e nações, tribos, línguas e nações. Contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Gente, para que esse povo todo visse, isso vai ser transmitido em cadeia nacional, pela internet, pelas TVs. As duas testemunhas morreram. Pense como é que vai ser, gente. O auê que vai ser. Os que habitam sobre a terra se alegram, porque todos os que habitam sobre a terra viram, né? Por causa deles, realizaram festas, enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. Desculpa, gente. Então, vai ser um festival de alegria. As 2 pessoas que estavam atormentando a gente, falando de Deus, falando que nós estávamos errados, falando que o juízo estava vindo, pregando a palavra, o evangelho do reino, o evangelho... não da graça, o evangelho do reino, ou o evangelho, agora esqueci o nome do outro evangelho, gente, eu falo tanto das mesmas coisas, tem hora que me dá um branco. O evangelho eterno, lembrei. O evangelho do reino, o evangelho eterno, eles estavam atormentando os habitantes da terra. Mas depois de 3 dias e meio, eles lá lançados na praça sem poder ser enterrados, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu dizendo: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem. Os seus inimigos contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto. Ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. É interessante a gente analisar aqui. Naquela hora houve um grande terremoto. Este não é o grande terremoto, o último grande terremoto, certo? Esse terremoto acontece no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação.
as 2 testemunhas são mortas no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação. Quando? Quando o anticristo invade Jerusalém, leva o falso profeta junto, né? E ele vai dizer, agora acabou a festa, não tem mais acordo, ele quebra o acordo, ele simplesmente vai tomar conta do templo, ele vai colocar lá o falso profeta como uma imagem para ser adorado, ele vai profanar o templo, ele vai quebrar o acordo. Então aqueles que não aceitarem, eles vão fugir, certo? Isso é citado aonde, gente? Em Zacarias. A gente vai lá para Zacarias no capítulo 14, no versículo 1 e 2, fala a respeito disso. Quando o povo de Israel for atacado no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação, eles vão achar que está tudo bem, mas eles vão ser atacados, porque aqueles que aceitarem, aqueles que estiverem sob o comando do anticristo, vão ser tocados, mas aqueles que tentarem se levantar contra ele vão ser mortos, e muitos vão ter que fugir. Aqueles que de fiel coração não vão querer aceitar esta blasfêmia ou esta atitude que o anticristo vai ter de quebrar o acordo, de invadir o templo, de profanar o templo, né? Eles vão ficar revoltados e isso vai causar o quê? Muitos vão ter que fugir. Isso também está citado lá em Mateus, gente. Mateus no capítulo 24, do versículo 15 ao 21, também fala a respeito disso. Quando Jerusalém for invadida, quando o templo for profanado, né? Como é citado lá, que fala que a profanação do templo que Daniel citou, está lá em Mateus 24, do versículo 15, é justamente neste dia, gente, que as 2 testemunhas serão mortas, que o anticristo toma Jerusalém, que ele fala que acabou a festa, que ele profana e que ele não vai mais aceitar o engano, que ele estava lá com aquele acordo, que ele quebra no meio dos 3 anos e meio e começa a fazer realmente com que o reino maligno dele, ele cresça, ele realmente apareça de forma terrível. Certo? Porque até ali ele estava num engano, ele estava tentando dizer que ele era bom, ele estava tentando administrar um conserto para o planeta Terra, para os homens. Vamos conseguir, vamos colocar tudo de volta, vamos erguer o mundo, eu sou o líder que vou trazer a paz, que vou trazer isso, que vou trazer aquilo. Ali ele se mostra de fato e de verdade. Então, quando acontece esse terremoto aqui, acontece justamente nesse período. E eu vou mostrar para vocês, lá no capítulo 12, quando que eu creio que é a citação desse terremoto. Por que esse terremoto acontece? Porque esse terremoto vai acontecer por um motivo. Mas eu vou mostrar para vocês só lá no capítulo 12, certo? Que esse terremoto acontece. Então, muitos daqueles que estarão acompanhando todos os acontecimentos, aqueles que verão essa situação acontecer, os que tiverem fugido, aqueles que estarão sendo mortos. Então, alguns que ainda não estiverem totalmente dominados pelo diabo ainda vão dar glórias ao Deus do céu, por medo ainda vão dar glórias ao Deus do céu, certo? Porque daqui para frente o calo vai apertar. Aqueles que estiverem na terra nesses últimos 3 anos e meio da grande tribulação vão ver e viver os piores momentos da existência dos seres humanos sobre a terra. Aí vem a 7ª trombeta. Aqui dá a sequência da 7ª trombeta. Então acontece o quê? A 7ª trombeta acontece depois dos acontecimentos que o anticristo invade o templo. Lógico, vamos continuar para a gente ler a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Ou seja, esta 7ª trombeta, ela vai inaugurar o momento da ira do Senhor. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, e tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então, o juízo de Deus começa aqui, certo? Vai ser julgado, começa a ser julgado aqui, aqueles que mataram as testemunhas de Jesus, que são os mártires. Aqui vai ser julgado
toda a destruição que colocaram sobre a terra, a morte de servos e de profetas que de muitos e muitos séculos o reino do anticristo, da maldade, da malignidade já vem destruindo, porque o reino do anticristo, reino próprio, serão 7 anos, certo? Mas a Bíblia fala que o espírito do anticristo já está na terra e sempre exerceu o poder para destruir e para chegar ao culminar dos últimos 7 anos, onde ele realmente teria o poder e teria a oportunidade que ele queria para tentar derrotar o Senhor. Uma coisa que ele jamais poderia fazer, certo? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então aqui, quando a 7ª trombeta toca, vai dar sequência, a continuação disso aqui vai ser justamente a sequência do juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Mas aqui, no capítulo 12, é mais uma parte que vai estar mostrando os acontecimentos antes deste período, dentro dos 3 anos e meio da grande tribulação. Então a gente volta de novo, e aqui a gente vai voltar para um pouquinho mais para trás. Só que eu vou falar disso no próximo vídeo. Espero que você acompanhe, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.